Muito bom dia, boa tarde, uma boa noite pra vocês, uma boa madrugada também, se estiver olhando assim de madrugada. Eu acredito que Deus colocou essa palavra para eu poder mandar para vocês, uma palavra importante vindo de Isaías 54 e Isaías 55, que é: seu pecado é grande, ou foi grande, você já confessou seus pecados, mas Deus é maior. Deus quer um relacionamento com você. Ele quer que você arrume isso, ou você peça ajuda. Não, e você peça ajuda para ele, porque ele é maior que todos nós. Ele sabe o que a gente precisa, porque ele já está no nosso futuro. Não se preocupa com o que vai vir no futuro, foca no que está no presente e foca nele. Foca em Jesus, foca em Deus. Vamos lá. Isaías 54, versículo 6 para frente. Como uma mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Pode-se repudiar uma mulher desposada na juventude? Diz o Senhor teu Deus. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Num acesso de cólera volvi-te de ti minha face. Mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé. Tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra. Do mesmo modo faço o juramento de não mais irritar-me contra ti, e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará. Diz o Senhor que se compadeceu de ti. Então lembra que Deus tem algo importante te dizer, que o amor dele não vai te abandonar, ele não vai te abandonar, ele não vai se separar de você. O que separa a gente dele somos nós. A gente tem a decisão de colocar ele sempre acima de tudo, sim, até mesmo das pessoas que você considera mais importantes, até mesmo de você mesmo, até mesmo do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu animal, dos seus amigos, de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Colocar ele acima de tudo, que ele é nosso criador, ele é quem criou a gente. A gente tem que priorizar ele, mas muitas pessoas não fazem isso. Então Deus chama muitas pessoas, mas poucas realmente atenderão. Poucas realmente vão demonstrar o que Deus quer que eles demonstrem. Então hoje, se tiver um tempo legal para poder fazer isso, faz uma oração com Deus, pedindo para Ele o que deve ser feito na sua vida. E para você se render à vontade dele. Você não precisar estar no controle todo o tempo, porque a gente não consegue controlar tudo. Eu certamente não consigo controlar tudo. Você consegue? Eu acho que não. Mas Deus consegue. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no seu passado, no seu presente agora, com você, do seu lado, onde quer que ele esteja. E ele está no seu futuro também. Que ele está fora do nosso tempo. Então ele sabe como lidar com as coisas, como ele já lidou, como ele pode lidar agora com você, se você permitir, e como ele vai lidar essas coisas no futuro. Ele promete muitas coisas. Se você ainda está respirando aí enquanto vê esse vídeo, se ainda está vivendo a sua vida, lembra do seguinte, é porque Deus ainda tem planos para você, planos de prosperidade e não mal. Ele não vai te abandonar, mas ele quer que você confesse seus pecados, ele quer que você se arrependa profundamente dos seus pecados e sinceramente, que significa renunciar a esse mal, renunciar à pornografia, à masturbação, à ira, a luxúria, a ganância, entre muitos outros pecados, a desobediência, a rebeldia também, porque muitas vezes Deus quer que a gente faça alguma coisa que a gente não quer, a gente vai ter que fazer da mesma forma para demonstrar obediência para Ele, ir contra a vontade dele. Então, se lembra disso, se lembra sempre de priorizar Deus na sua vida, se lembra sempre de colocar Jesus acima de tudo e de todos, e se lembra sempre, já que aproveitando que a gente está nos próximos dias perto do Natal, lembra do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, porque Jesus é Deus, Ele e o Pai são um só. Se lembra de quem a gente tem que focar. Não é no Papai Noel, porque o Papai Noel não existe. A gente só utiliza ele para poder receber presentes. Não é só apenas presentes, não é só apenas a luz da sua árvore, não é apenas a comida que está na sua mesa, mas também isso é uma bênção de Deus. É Jesus que a gente tem que focar nesse Natal. É Deus que a gente tem que focar nesse Natal, porque eles são um só. A Trindade, o Espírito Santo também é. Então vamos priorizar ele. E se não for o Natal que você estiver vendo isso, ou se já tiver passado o Natal,
Então, coloca todo dia da sua vida como um dia para colocar Deus acima de tudo, um dia para colocar Jesus acima de tudo, porque Ele é nosso Salvador. Olha o que Ele fez na cruz por nós, uma dor tão excruciante, não dá nem para explicar direito o tanto que Ele passou. Ele estava irreconhecível na cruz, como estava dito. Não dava para saber se era homem, se era mulher, se era alguma coisa ali. Ele tão quebrado que ele estava, mas foi tudo por amor a gente, para que todos os pecados possam ser limpos. O pagamento já está feito, como você deve saber. Se você não sabe, eu te digo agora novamente, que o pagamento do pecado é a morte. Na época antiga, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, se cometesse o pecado, você tinha que sacrificar alguma coisa. Senão, nem sei o que aconteceria contigo. Mas agora mudou. Jesus foi o sacrifício. Então, se confessarmos nossos pecados para Ele, para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se a gente continuar vivendo a nossa vida pecaminosa, cheia das coisas do mundo, as coisas carnais, não vai ter sacrifício a ser pago, porque a gente recusou o único sacrifício que poderia tirar os nossos pecados. Então a gente vai ser julgado pelo que a gente fez de errado, pelos nossos pecados. E sem o sacrifício de Jesus, qual que é o pagamento do pecado? Infelizmente a morte. E isso é a separação da gente de Cristo, porque é a gente que escolheu ficar longe dele, não o contrário. Mas lembra, Deus está te chamando novamente. Deus quer um relacionamento com você, um relacionamento frutífero. Os frutos do Espírito Santo vão aparecer na sua vida se você obedecer. Porque eventualmente você vai fazer por amor. Eventualmente, ou não vai ser do dia para noite, talvez, mas quem sabe, Deus é capaz de todas as coisas. Ele vai mostrar cada vez mais o poder dele na sua vida. Porque Ele quer toda a glória. Ele quer toda a glória. Muitas coisas vão acontecer na sua vida que você vai ter a força, mas que vai ser Deus colocando na sua vida para que Ele seja gloriado. Para que você possa olhar para essas coisas e falar: Deus, foi você, não fui eu. É você que merece toda essa glória. É você que merece todo esse obrigado. Toda essa gratidão. Então se lembra, vou até falar Isaías 55, versículo 3, ó. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel que fará sua glória. Buscai o Senhor, buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento, e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos, nesse caso é o Senhor falando, meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, não volta nula, nesse caso, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Sim, partireis com júbilo, e sereis reconduzidos em paz. Montanhas e colinas aclamar-vos-ão, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da urtiga crescerá a murta. Isto será para o renome do Senhor um título para sempre imperecível. Então, você aí, eu não te conheço, mas coloque em oração para que você priorize cada vez mais Jesus. Lembra, é uma escolha. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Então, decida estar com Jesus hoje, decida estar com Deus hoje. Não vai ser perfeito, nunca é perfeito, porque nós somos criaturas imperfeitas, mas com Jesus nós somos criaturas novas. O nosso eu pecaminoso, cheio de pecados, cheio da carne, está controlando o espírito, não o espírito controlando a carne. Nós não somos mais, está crucificado na cruz. Agora somos uma nova criatura em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então, se ainda tiver
vendo nesse vídeo, feche os olhos um pouco comigo. Vamos rezar comigo um pouco para você poder pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender profundamente dos seus pecados e demonstrar arrependimento profundo a partir desse vídeo, cortar todo o pecado, cortar tudo que você sabe que está escondendo de Deus, porque Deus viu tudo. Você está tentando esconder de alguém que já está vendo o que está acontecendo. Então, se lembra que as misericórdias dele são novas a cada dia. Prioriza Jesus na sua vida. Vamos se arrepender aqui. Fala essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu venho em tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço para que me perdoe por todos os meus pecados e por todos os meus erros. Jesus, eu te amo, Jesus. Acredito que você é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, para a salvação da minha alma e o perdão dos meus pecados. Eu acredito que você é Deus, que Ele e o Pai são um só. Jesus, eu peço, por favor, me perdoe, me cure, renove, me faça novo novamente, me limpe e me encha do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, com essa oração, posso te dizer que você está entrando no caminho para estar com Jesus novamente. Ele nos dá a autoridade de renunciar a todo e qualquer mal. Você também pode colocar isso em oração. Pede para Deus que você consiga ver com os olhos dele, não com os seus. Que você consiga ver na vontade dele, não os seus. Que você consiga ter o ódio para o pecado, da mesma forma que ele tem ódio para o pecado e não o pecador. Por isso ele nos ama, ele não nos odeia. Ele quer relacionamento com a gente. Uma pessoa que te odeia não vai querer um relacionamento contigo. Ele quer. Por isso ele não te odeia, mas ele odeia o pecado que a gente comete. Então, com essa oração, se lembra que você é o Filho de Deus. Você foi escolhido, agora é hora de atender esse chamado. Esteja sempre com Deus, seja sempre com Jesus. Vai ser um caminho difícil, que Ele vai te guiar, mas vai valer a pena quando a gente chegar no céu. Que Deus amou tanto o mundo, que deu ao mundo seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também se lembra que você tem que demonstrar isso de alguma forma, não apenas por palavras, mas por ações também. Não são as ações que nos salvam, é o que Jesus fez na cruz, através da graça. Mas as boas obras que a gente faz sendo uma pessoa boa, não uma pessoa legal, uma pessoa boa, é o que demonstra que a gente está no caminho certo com Jesus, mas que a gente tem que priorizar Ele. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai chegar no céu, apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, utiliza a sua Bíblia. Se não tiver a Bíblia, procura um aplicativo de Bíblia, que também agora tem um monte a respeito disso, que te ajude a estudar cada vez mais a Bíblia, a ler cada vez mais a Bíblia. Sim, vai ter coisas que você vai ter que fazer para Deus que você não vai querer fazer, mas da mesma forma vai ter que fazer. É obediência, isso que se chama. Você provavelmente já experienciou isso com seus pais, ou você já experienciou isso com seus responsáveis. Então, vamos priorizar cada vez mais Jesus, praticar a justiça, porque como ele fala aqui em Isaías 56, a minha salvação não tarda a chegar e minha justiça a revelar-se. Feliz do homem que assim se comporta, e o filho do homem que se atém a isso, que observa o sábado sem profaná-lo e abstém-se de toda má ação. Vamos respeitar o direito e praticar a justiça. Vamos priorizar Jesus acima de tudo e de todos. Então Deus te abençoe e te proteja hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Procura cada vez mais ver esses vídeos que eu estou tentando postar. E os vídeos que muitos cristãos outros postam, como o Vitor Volpato, como vários gringos que estão postando agora também. É uma ótima oportunidade não só para você estar mais próximo de Deus, de Jesus, mas também para você aprender inglês. Olha, duas coisas para você resolver. Então, coloca Deus na sua vida. Obrigado pela ajuda. Obrigado por ver esse vídeo. Espero que você leia cada vez mais a Bíblia. Espero que tenha te ajudado cada vez mais a ser cheio com Jesus. Deus te abençoe e te proteja sempre.